Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje vamos começar o primeiro capítulo de A História Sem Fim de Michael Ende. Até agora vocês só viram o capítulo inicial, ou capítulo 0, como coloquei aqui. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Nós temos vídeo novo todos os dias às 19 horas, pelo horário de Brasília. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para o capítulo 1. Fantasia em perigo. Na ilustração temos a letra A. E mais alguns seres. Um morcego, um caracol e outros que eu não sei identificar o que são. Mas vamos descobrir. A correr, todos os animais do bosque de Aule escondiam-se em suas tocas, ninhos e buracos. Era meia-noite e um vento tempestuoso assobiava nos cimos das antiquíssimas e gigantescas árvores. Os troncos, grossos como torres, estalavam e gemiam. De repente, uma luzinha fraca passou em zigue-zague pelo bosque. Parou tremeluzindo aqui e ali. Subiu, empoleirou-se em um ramo e logo a seguir continuou seu caminho. Era uma esfera luminosa do tamanho de uma bola de criança, que se deslocava em extensos saltos, tocando o chão de vez em quando e logo voltando a flutuar no ar. Mas não era uma bola. Era um fogo fátuo e tinha se perdido. Era, portanto, um fogo fátuo perdido, uma coisa muito rara mesmo em fantasia. Normalmente, são os fogos fátuos que fazem com que as outras pessoas se percam. Dentro da esfera de luz, via-se uma figurinha pequena e muito viva, que saltava e corria o mais que podia. Não era homem nem mulher, pois entre os fogos fátuos não existem essas diferenças. Segurava na mão direita uma bandeirinha branca, minúscula, que se agitava atrás dele. Tratava-se, portanto, de um mensageiro ou de um embaixador. Não havia perigo de que a figurinha batesse no tronco de uma árvore durante seus voos na escuridão, pois os fogos fátuos são extraordinariamente ágeis e rápidos, podendo mudar de direção mesmo em meio a um salto. Daí o percurso em zigue-zague descrito pela luz, embora, de uma maneira geral, ela avançasse sempre em uma determinada direção. Até que chegou a uma saliência rochosa e retrocedeu assustado. Sentou-se no buraco de uma árvore, ofegante como um cãozinho, e meditou durante um momento antes de se atrever a aparecer de novo e olhar cuidadosamente para o outro lado do rochedo. À sua frente estendia-se uma clareira da floresta, onde estavam sentadas 3 figuras de aspecto e tamanho muito diferentes, iluminadas pela luz de uma fogueira. Uma gigante que parecia feita de pedra cinzenta e tinha quase 3 metros de comprimento. Estava deitada no chão de barriga para baixo. Tinha o tronco erguido e apoiado sobre os cotovelos e olhava a fogueira. Em seu rosto de pedra maltratada pelas intempéries, estranhamente pequeno em relação a seus ombros poderosos, destacavam-se os dentes que pareciam uma fila de cinzéis de aço. O fogo fato percebeu que o gigante era da raça dos come-rochas. Estes seres viviam muito longe do bosque de Aule, numa montanha, mas não viviam só na montanha. Viviam da montanha, pois devoravam-na aos poucos. Alimentavam-se de rochedos. Felizmente, eram muito modestos e podiam viver durante semanas ou meses com uma única dentada deste alimento para eles muito substancial. Além disso, não havia muitos come-rochas e, por outro lado, a montanha era muito grande. Mas como estes seres ali viviam há muito tempo, eram muito mais velhos do que a maior parte das outras criaturas de fantasia. E ao longo dos anos, a montanha adquirira um aspecto muito estranho. Parecia um queijo mental gigante cheio de buracos e cavernas.
e por isso mesmo chamavam-lhe a Montanha dos Túneis. Mas os come-rochas não só se alimentavam de pedras, como também usavam a pedra para fazerem tudo o que precisavam: móveis, chapéus, sapatos, ferramentas e até relógios Cuco. Por isso, não seria de se estranhar que esse come-rocha tivesse fascinado ali perto uma espécie de bicicleta totalmente feita daquele material, com duas rodas que pareciam enormes mós de moinho. No conjunto, a bicicleta mais parecia um cilindro com pedais. A segunda figura sentada à direita da fogueira era um pequeno gnomo noturno. Tinha no máximo o dobro da altura do fogo-fato e parecia uma lagarta preta como alcatrão, coberta de pelos, que se tivesse posto em pé. Gesticulava vivamente ao falar com as suas minúsculas mãozinhas cor-de-rosa. No lugar onde devia estar o rosto, por debaixo dos pelos pretos eriçados, brilhavam dois grandes olhos redondos como luas. Em fantasia havia muitos gnomos noturnos de todas as formas e tamanhos. Portanto, à primeira vista, não era possível adivinhar se este vinha de perto ou de longe. De qualquer modo, porém, parecia estar de viagem, pois o animal que os gnomos noturnos costumam montar, um grande morcego, estava pendurado de cabeça para baixo num ramo atrás do gnomo, com as asas enroladas em volta do corpo, como um guarda-chuva fechado. Só ao fim de algum tempo, Fogo-Fato conseguiu descobrir a terceira figura sentada à esquerda da fogueira, pois ela era tão pequena que, àquela distância, quase não se distinguia. Pertencia à raça dos minúsculos, e era um homenzinho muito elegante. Usava um terninho colorido e trazia na cabeça um chapéu vermelho alongado. O Fogo-Fato quase nada sabia dos minúsculos. Já tinha ouvido dizer que este povo construía cidades inteiras nos ramos das árvores e que as casinhas eram ligadas entre si por escadinhas, escadas de corda e escorregadores. No entanto, este povo vivia num lugar totalmente à parte do reino sem fronteira de fantasia. Mais longe, muito mais longe ainda do que os come-rochas. Tanto mais surpreendente era o fato de ser um caracol animal que aquele minúsculo tinha perto de si, e que usava para montar. O animal estava parado atrás dele, sobre a sua casca cor-de-rosa. Reluzia uma pequena sela prateada, o freio e as rédeas que lhe pendiam das antenas também brilhavam como fios de prata. O Fogo-Fato ficou admirado em ver três seres tão diferentes sentados juntos como bons amigos, pois normalmente, em fantasia, nem todas as espécies viviam em paz e harmonia. Havia muitas lutas e guerras e também rivalidades seculares entre algumas das espécies. Além disso, nem todas eram boas e honradas. Havia também criaturas trapaceiras, perversas e cruéis. O Fogo-Fato pertencia precisamente a uma família que deixava alguma coisa a desejar do ponto de vista da credibilidade e da honestidade. Só depois de ter contemplado durante algum tempo a cena iluminada pela fogueira, é que o Fogo-Fato percebeu que os três personagens traziam uma bandeirinha branca ou uma fita também branca atravessada no peito. Portanto, eram todos mensageiros ou negociadores, e naturalmente isso explicava por que se comportavam tão pacificamente. Mas àquela distância não era possível entender o que diziam, devido ao barulho do vento que assobiava na folhagem das árvores. Mas como se respeitavam mutuamente na qualidade de mensageiros, talvez considerassem também como tal o Fogo-Fato e não lhe fizessem mal. Afinal de contas, ele tinha de perguntar o caminho a alguém. Talvez não aparecesse outra oportunidade tão favorável em plena floresta e no meio da noite. O Fogo-Fato encheu-se, pois, de coragem, saiu do seu esconderijo, acenou com a bandeirinha branca e ficou à espera tremeluzindo no ar. O come-rochas, que tinha o rosto virado em sua direção, foi o primeiro a vê-lo. Há hoje muito movimento por aqui, disse com uma voz áspera. Aí vem outro. Um Fogo-Fato, murmurou o gnomo, e os seus olhos redondos brilharam. Que prazer, que prazer!
O minúsculo levantou-se, deu alguns passos na direção do recém-chegado e disse com uma voz que parecia o trinar de um pássaro: "Pelo que vejo, você também está aqui na qualidade de mensageiro." "Estou sim", disse o Fogo Fato. Mas, por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos e volte amanhã para ouvir a continuação da história. O que será que eles vão discutir? Qual o motivo deles estarem reunidos? O que eles buscam? Para onde é que vão? Qual a mensagem? Volte e descubra. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo e tchau!